colocar aí um alô para vermos quem é que está aí do Brasil, porque está a Cláudia, o Isair, algumas pessoas já estão. Beijinhos para o Brasil. Olha, meus amigos, obrigada por terem aceito. Obrigado. Fazer Nós é que agradecemos. Vamos aqui, nós consideramos estas chamadas que fazemos às terças e às quintas-feiras as Power Talks com Power Couples. Então, nós consideramos que vocês são um Power Couple. E então, temos a certeza. E, portanto, temos aqui uma série de questões para os dois. Ui. Não sei antes de apresentar, não é, Ana? Sim, então eu acho que melhor do que eu é eles apresentarem-se. Ah, é? Filipa, querem apresentar-se aqui aos nossos amigos, aos nossos amigos? Aos nossos amigos, porque os vossos já vos conhecem. Claro. E começo eu, não é? Claro. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradeço o vosso convite, que foi um tanto surpresa, não é? Porque o Ricardo é que está mais habituado a estas coisas, eu sou um bocadinho mais da retaguarda. De qualquer forma, agradeço a toda a gente que está a assistir e em especial às pessoas que estão no Brasil, como disse há pouco, os nossos amigos que nos estão a ver. Eu sou a Filipa, vocês já fizeram a minha apresentação. Já disseram que eu sou jurista, já puseram umas fotos minhas que eu tenho para lá escondidas no Facebook, da minha quase adolescência académica. Tenho 2 filhos, conjuntamente com o Ricardo. Trabalho numa instituição bancária, sou jurista lá. E pronto, e partilho aqui um bocadinho da vida do marido, não sem ter a minha própria. Um bocadinho, não se vê, mal. Um bocadinho. Exatamente. E pronto, não há assim muito a dizer, muito mais sobre mim. Pronto, é isto, é a minha vida. Agora estamos todos em quarentena e eu também não sou exceção, não é? Em teletrabalho. Exatamente. Em quarentena, mas a trabalhar, não é? Exatamente. Ricardo, Exatamente. queres-te apresentar? Então, meu nome é Ricardo, sou advogado e sou do Benfica e tenho 2 filhos. Pronto, há coisas que não é preciso dizerem-se porque não aproximam, só Necessário. pessoas às vezes. Basicamente E não é isto. perfeito, não é? Ninguém. Ninguém. Basicamente é isto. E depois pronto, temos outras coisas boas, mas já vamos falar sobre elas. Bom, as coisas boas é melhor começar pelo que é bom logo ao início. Temos aqui este livro, não é? O primeiro. Primeiro, um livro muito interessante que o Ricardo organizou. Nós também tivemos o privilégio de escrever. O livro chama-se E Se Eu Fosse Inocente e tem a ver com um dos casos, enfim, mais mediáticos dos últimos tempos. Ricardo, o que é que este livro significou para ti? Olha, primeiro foi a necessidade de uma maneira sincera e honesta para com tanta gente que foi acompanhando esse caso ao longo dos últimos meses, se calhar de uma forma condicionada por alguns filtros que existiam na comunicação social. Ricardo, há pessoas que não sabem qual é o caso do livro. Se calhar eu explicar. Sim, o caso é nós representávamos um cidadão chamado António Joaquim, no processo envolveu uma outra coarguida chamada Rosa Grilo, ficou conhecido como o homicídio, ou o suposto homicídio do triatleta Luís Grilo. E como estavas a dizer, portanto, a elaboração desse livro teve a ver com isso, teve a ver com a necessidade de, não só eu, mas também toda a equipa que esteve na base da preparação da defesa e que esteve durante várias sessões de julgamento, em que queremos, de certa forma, trazer uma outra parte da história. E estão aqui alguns nesta chamada, a Yara, a Joana, alguns estão aqui a ouvir-nos. Muito bem. Uma equipa, tiveste essa clareza quando tu já várias vezes tens dito, reuniste uma equipa e tens falado sobre isso, sobre a importância de teres no fundo introduzido essa dinâmica também numa comunidade de prática que tende a ser muito tradicional. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, nós temos o mundo do direito e principalmente o mundo do direito penal resume-se muitas vezes àquilo que acontece na sala de julgamento. Há outras áreas do direito em que se calhar a preparação do processo, muitas vezes quando chega ao julgamento ele já vai filtrado, portanto já existe muito trabalho anterior. No penal também, mas onde tudo acontece realmente é na audiência de instrução e julgamento.
o que é certo é que neste tipo de casos mais complexos, e quando eu digo complexos não é só do ponto de vista do direito, mas também de toda esta envolvência que ganha por causa do interesse dos mídias, este que foi um caso que apaixonou os portugueses, e foi necessário nós termos outros conhecimentos que não só da perspectiva do advogado, portanto, e aí foi necessário a intervenção de técnicos especializados e que nos ajudaram e muito a toda a equipa do escritório a preparar aquilo que foi a defesa. Olha, Filipa, vou lançar aqui uma pergunta para a Filipa. Portanto, nestes casos mediáticos que o Ricardo lida, e que são muitos ao longo dos últimos anos, não é? De que modo é que isso te afeta? Portanto, obviamente que afeta, não é? Eu costumo até, às vezes, em tom de brincadeira, dizer que a nossa vida mudou neste sentido. Nós todos sabemos que hoje em dia as redes sociais imperam, neste momento muito mais, não é? Devido a tudo o que se está a passar. E obviamente que alguém que está exposto só ao mundo da televisão ou da rádio já é alguma exposição. Hoje em dia, com as redes sociais, as coisas são muito mais abrangentes. O que é que eu dei comigo? Eu dei comigo a gostar imenso de expressar a minha opinião no meu Facebook, que era a minha página, ali o meu cantinho, a minha horta, a minha quinta, e de repente comecei a perceber que não o podia fazer. Ou seja, não é que eu não possa dar a minha opinião, mas que tinha que ter alguns cuidados. Exatamente, porque muitas vezes ou comentava, ou alguém fazia-me um comentário, e eu dava um exemplo de alguma situação, e depois à noite o Ricardo chegava a casa e dizia: olha, vou defender esta pessoa. Quer dizer, e eu ficava ali, pois eu não posso dizer nada, não, portanto, acabo por estar limitada. Acabo porque obviamente também já sei conviver com isso da melhor maneira, não deixo de ter a minha opinião, não deixo também quando ele me pede de lhe dar, mas tem que saber aqui lidar um bocadinho com essa exposição, também para não ferir suscetibilidades, porque há pessoas que muitas vezes também não sabem o que é que se passa realmente dentro dos tribunais. Vocês também perceberam isso com este caso na vossa participação, de que muitas vezes aquilo que nós vemos nos meios de comunicação social e depois o que se passa dentro de uma sala de julgamento é completamente diferente. Portanto, eu depois acabo por ter aqui algum acesso a alguma informação, não a parte sigilosa, mas que obviamente acabo por saber, não é? E tenho que me conter aqui para não poder aqui também tomar partidos, porque também não é esse o meu papel, não é? Muito bem. Por falar em opiniões, Ricardo, as decisões dos clientes que tu aceitas ou que tu eventualmente não aceitas, são decisões que tu tomas sozinho com os teus botões, ou a Filipa de alguma forma é escutada, é ouvida e tu partilhas com ela? Bom, regra geral, essa decisão passa pela minha pessoa. Há casos em que se tornam mais mediáticos e que necessariamente vamos estar expostos. Aí muitas vezes temos uma conversa. Já tem acontecido em vários outros casos, não foi só neste, porque é claro que vai mexer connosco, mexe no nosso dia-a-dia, mexe com alguns comentários que vamos ouvindo. No início, combater a opinião pública já está pré-formatada para um determinado julgamento, é sempre difícil, mas normalmente nesses assim mais complexos acabamos por conversar, e ela incentiva-me sempre, portanto diz que se eu acho que estou com condições para avançar, que avance, e ela tem-me sempre apoiado, e para mim é uma grande ajuda, como é óbvio. Ricardo, sei que nessa sequência, não é? Por vezes há casos, e eu apercebi-me de algumas situações dessas, onde o público baralha o advogado com o cliente, ou seja, o cliente é acusado de fazer alguma coisa e o advogado, por defendê-lo, é como se defendesse a coisa que essa pessoa fez, não é? Como é que tu lidas com isto? E vocês, os dois, lidam com isso? Sinceramente. Ele lida bem. Eu lembro-me de um caso famoso, não é? Mas provavelmente houve mais, em que as pessoas achavam-se que está a defender esta pessoa é porque tem as mesmas ideias do que ele, não é?
Eu, por acaso, estamos a falar do processo do juiz Neto Moura, certamente. Eu recordo-me que, sobre esse processo e nas limitações que eu tenho para poder falar sobre ele, recordo-me perfeitamente, a Filipa estava ao pé de mim quando falei a primeira vez sobre esse tema com o Dr. Juiz Desembargador Neto Moura, e a maneira como ele falou, da maneira como conversámos e a necessidade de ajuda naquele momento era de tal forma grande que eu sinceramente não ligo aos comentários, nem ligo àquilo que as pessoas podem pensar sobre aquilo que seja a minha representação dessa pessoa. Eu dou um exemplo, se calhar, prático, para vocês perceberem. Quando eu aceitei o patrocínio do juiz embargador, eu era comentador da SIC, numa atualidade criminal. E é óbvio que ficou ali um bocadinho, se calhar, um mal-estar por eu aceitar representar, e tenho a noção de que teria sido muito mais fácil para mim se tivesse dito que não, e certamente, se calhar, hoje teria continuado. Eu não sou desse tipo de pessoas, portanto, mantenho-me fiel aos meus princípios, e há valores mais importantes do que aquilo que são a opinião dos outros, que são relevantes, mas não nos podem afastar do caminho que temos traçado. Isso é muito Filipa, importante. isso é importante. Filipa, neste último ano o Ricardo envolvido, como tu sabes, enfim, numa série de casos, enfim, foi variedíssimas vezes à televisão, e houve situações que nós todos presenciámos em que, naturalmente, ele, ao estar a defender um determinado arguido, e ainda para mais, como ele disse, havendo uma determinada tendência para a opinião pública a se encaminhar num determinado sentido, por vezes ele foi atacado em público, por aquilo, enfim, por aquilo que defendia, pela pessoa que defendia, etc. Como é que tu te sentes quando vês o teu marido na televisão a ser atacado? Olha, eu podia estar aqui a dizer que me sentia muito bem, que não ligava nada a isso, mas não é verdade. Portanto, estamos aqui a ter uma conversa. Sincera e genuína, não é? Sincera e genuína. É assim, obviamente que a opinião pública hoje em dia vale o que vale, todos nós sabemos, e falei há pouco sobre isso, mas eu conheço o Ricardo que tenho em casa, não é? Conheço uma parte do Ricardo que nem toda a gente conhece, e podemos pegar no caso que falámos há pouco, do juiz Neto Moura, em que me custou bastante saber que o meu marido era apelidado de machista. Isto vai chocar muita gente. Eu não achava o juiz machista. Eu li o que ele escreveu e esta é a minha opinião. Portanto, quem quiser concordar, concorda. Li o que ele escreveu, entendi e percebi o que é que ele queria dizer. Obviamente que ele podia ter dito as coisas de outra forma, podia ter tido mais cuidado. Hoje em dia temos que ter todos muito cuidado com o que dizemos, porque referimos suscetibilidades. Aliás, a TVI acabou de ter que fazer um pedido de desculpas às pessoas do Norte, porque queria efetivamente transmitir uma coisa e acabou por transmitir outra, e isto causa aqui, na opinião pública, muitas vezes. Agora, para mim, a situação do juiz que eu conheci, que eu li o acórdão, já era injusta. Saber que apelidavam o meu marido de ser machista porque era o advogado do juiz, para mim é ainda muito mais, porque conheço o marido que tenho em casa e o Ricardo, ele está aqui, nós somos um casal perfeitamente normal. Eu sou uma mulher bastante bem resolvida com tudo, e tenho um companheiro ao meu lado, portanto aqui em casa o que nós fazemos é praticar a igualdade, não há machismo, feminismo, o que lhe queiras chamar. Acho que as mulheres são, de facto, hoje em dia têm um grande trabalho a fazer em muitas coisas da sociedade, mas também acho que tudo está relacionado com igualdade. Portanto, para mim, muitas vezes vê-lo apelidado de acordo com quem ele está a defender não é fácil, mas tal como disse há pouco, aprendi a fazê-lo, também aprendi que muitas vezes as pessoas não têm a ideia do todo. Portanto, acabam por ter ali só a situação pela metade e às vezes nem pela metade, portanto, também não critico, porque nós também às vezes fazemos juízos de valor de determinadas situações. Eu própria já fiz de pessoas que vi na televisão, mais mediáticas, menos mediáticas, e depois as coisas se calhar não são bem assim. Eu acho que isso também nos vai abrindo um bocadinho o caminho para podermos avaliar outras coisas. Mas de uma forma geral não gosto quando vejo comentários depreciativos ao meu marido, acho que ninguém gosta, não é? Mas aprendi a lidar com isso e tem que ser, é a vida dele, foi a vida que ele escolheu e jamais, por via disto, deixar de defender alguém, obviamente que não.
Só uma parte. Vocês verem como é que a igualdade funciona cá em casa. Quando ela quer ir a um sítio, nós vamos. Sim, é verdade, porque da última vez que nós tivemos, enfim, o prazer de jantar convosco, entenda-se aí em vossa casa, enfim, das inúmeras vezes que eu vi a dirigir-te à Filipe, eu posso corroborar que eu ouvi e escutei com muita atenção, muitas vezes, mesmo variadas, tu dizes sim, querida, tu és que sabes, portanto, corroboro. Mas já agora tenho uma outra questão que está relacionada com esta, sem quebrar aqui o padrão de questões que tínhamos construído. Filipa, diretamente para ti, que homem é que tu encontras depois de uma entrevista dessas, em que é uma entrevista suada, em que a pessoa se sente acusada, se sente até de alguma forma, como tu já descreveste, alguma injustiça, enfim, quando é acusada de coisas que sabe que não é, no caso do machismo, que homem é que tu encontras quando entra em casa depois de uma entrevista destas? Bom, foi como eu disse, o Ricardo lida muito bem com isto, ele tem uma capacidade enorme para lidar com estas situações e daí digo, muito maior que a minha, até porque também é um mundo novo, o meu mundo é um bocadinho diferente, não é? E o Ricardo lida muito bem. Eu costumo dizer, quando ele diz que vai defender alguém, e o caso é mediático e está na comunicação social, alguém diz, ai meu Deus, vais defender este ou vais defender aquele, e eu olho para ele e sem conversarmos digo, mas não te preocupes, porque isto é o que ele gosta, isto é a praia dele. Portanto, desengane-se quem pensa, e muitas vezes o Ricardo tem uma coisa que eu acho que eu própria não tenho, porque sou mais impulsiva, mas ele tem a capacidade de saber falar quando deve falar e de não falar quando não deve falar, portanto, quando deve estar calado. E ele tem essa capacidade nas entrevistas. Desengane-se quem acha que o facto de ele não dizer nada que é alguma fraqueza ou alguma situação de algo que o afetou, porque não, porque depois ele vem para casa e tem uma capacidade de perceber o que é que correu de positivo naquilo e o que é que ele fez e o que é que ele disse, que até me espanta, porque às vezes sou eu que fico irritada, fico ali aguerrida com aquilo, e ele vem sorridente e tem uma coisa que eu acho que é muito importante e que também faz com que nós funcionemos muito como casal, que é o Ricardo deixa a profissão fora da porta. Quando ele entra em casa, ele é o marido e é o pai e deixa as coisas lá fora e não há problema e não se deixa afetar pelas situações, não as traz para o seio familiar, o que não quer dizer que não converse comigo quando precisa ou quando precisa de opiniões, mas é sempre ele que o faz. Eu deixo-lhe essa à vontade porque sei que ele funciona assim. Quando ele quer falar comigo e quando ele precisa dar a minha opinião, ele pede. Caso contrário, ele não traz para o seio familiar essas situações e é muito bom vê-lo entrar depois de uma entrevista sorridente e feliz e vamos para a próxima porque está tudo bem. Eu ia fazer essa pergunta agora, que era, na realidade, houve casos, e nomeadamente o caso do António Joaquim, teve momentos ali de grande emoção, não só com o António, como com a família, enfim, houve ali uma carga emocional grande, que eu também a senti de um ponto mais pequeno, mas senti. E como é que é vir para casa e como é que fica? Como é que se gera essas emoções, o não trazer para casa, o gerir o equilíbrio? Como é que é, Ricardo? Essa é uma pergunta interessante. Sabes que agora com esta situação que está criada por causa do vírus, a pessoa quase que desacelera. O meu ritmo de trabalho era praticamente fazer julgamentos todos os dias, de manhã e tarde, e de várias matérias em vários locais. O que muitas vezes obriga que quando nós chegamos ao final do dia, já estamos a pensar em termos de trabalho, o que é que vai acontecer no dia a seguir, portanto, e temos que aproveitar ao máximo aquelas horas em que eu estou com a Filipa e com os meninos, para tentar ter qualidade nesse tempo, não é só o número de horas, é ter qualidade. É certo que às vezes não é fácil, só que eu há bocadinho vi que entrou aí o Nuno Miralles, que eu conheço como o Couto, que é um grande amigo meu de infância, e ele sabe que é do mesmo bairro do que eu, em que nós aprendemos a dar valor a princípios muito fortes, entre eles a amizade, e eu tenho uma grande amizade, além do amor que tenho pela Filipa, mas tenho uma grande amizade com ela, e eu acho que não seria correto da minha parte vir para casa e estar a prejudicar esse tempo que posso estar com eles com questões
que muitas vezes nem eu nem ela conseguimos resolver, é do próprio processo. Agora, é óbvio que acordo muitas vezes à noite sem que ela perceba, preocupado com estratégias de defesa e porque me lembrei de uma coisa e venho para o escritório de casa e começo a escrever coisas, é muito usual. Olha, queríamos fazer uma pergunta que por norma fazemos a todos os casais, que é identificarem, Filipe e Ricardo, as 3 grandes forças de cada um. Portanto, Ricardo, quais são as 3 grandes forças da Filipa? Filipa, quais são as 3 grandes forças do Ricardo? Isso é complicado. A Filipa tem uma coisa que eu aprecio muito, que é o sentido de justiça bem vincado. Não lida bem com injustiças. E às vezes, por causa do que ela referiu, esse sentimento de justiça é tão vincado que às vezes toma alguns comportamentos mais impulsivos, que eu quando vejo ela a ter, até gosto de ver, porque eu gosto de ver mais enervada, mais fora do registro normal dela. Gosto mesmo, gosto de provocar. A segunda característica, acho que tem uma capacidade muito grande de fomentar as amizades, até se calhar mais do que eu. Eu sou mais, se calhar sou mais próximo a estabelecer contactos, mas depois por vezes não sou tão persistente a manter essas mesmas amizades. Pronto, e ela não, ela faz isso de uma maneira muito... Desculpa interromper, mas aqui a Paula Varanda está a dizer que... Estava-me a rir disso. A Paula Varanda vai ser uma convidada nossa. Olá, Paula. Acho muito bem. Acho bem. E a terceira tem um coração de ouro, é o que eu costumo dizer. Tem mesmo coração de ouro. Às vezes eu para mim olhar para ela nos momentos mais simples da vida e dou-me por muito contente por ela ter-me escolhido a mim. Eu sou a segunda escolha, né? Os homens são sempre a segunda escolha, ainda bem que eu sou a segunda escolha dela. Imagina a primeira. Imagina a primeira. Agora vamos dar a palavra à Filipa. Bom, ele só está a dizer estas coisas todas porque está de quarentena comigo e tem que ter aqui alguma noção do perigo, não é? E Não sabemos Bruno os dias que temos pela frente. É assim, principalmente, uma das coisas que eu acho que gostei e me apaixonei pelo Ricardo quando o conheci, vocês sabem um bocadinho da nossa história, que não interessa agora, mas foi o sentido do humor. Portanto, o Ricardo tem um sentido de humor muito apurado, não é aquele sentido de humor mais fácil, mas é daquelas coisas que ele diz uma frase e nós ficamos todos a pensar o que é que ele agora quer dizer com isto e quando chegamos lá é que vamos rir. Portanto, eu acho o máximo essa parte, que foi uma das partes pelas quais eu me apaixonei por ele, entre outras, foi o sentido do humor, que eu aprecio bastante, até porque gosto de conversas divertidas e sou muito mais de diversão, coisas mais sérias. Pedro, estás a ver os comentários que estão a fazer, são pessoas super queridas, são um casal fantástico. Obrigado. Em casa. Tivemos o dia todo a pegar a pessoas para dizerem isso sobre nós, portanto. Mas obrigada. Mais 2 características do Ricardo. Sentido de humor. Exatamente, sentido de humor. Depois, a lealdade. O Ricardo é uma pessoa bastante leal. Tem um sentido de amizade e de lealdade muito, muito, muito bem caracterizado, porque eu vejo às vezes até em determinadas situações, com amigos, com família, em que eu própria digo, olha, mas porquê é que não fazes assim? Mas é muito mais fácil para ti fazer assim. E ele, não, mas eu não vou fazer assim porque a pessoa tal depois já fez isto comigo e já me provou ser meu amigo e eu não gosto de fazer isto. Portanto, ele tem um sentido de lealdade e a verdade é que eu fomento muito mais as amizades, como ele disse, tenho a capacidade muito mais de comunicar, ele é mais resguardado, mas no fundo o Ricardo, quando escolhe um amigo ou quando é amigo de alguém, é porque ele é mesmo amigo, é porque ele gosta mesmo da pessoa. Portanto, e essa pessoa pode esperar que o Ricardo esteja ali sempre que precisar. Ele às vezes é mais distraído, também pela vida que tem, ainda mais na vida dele, parece mais distraído, mas eu já o vi agir com os amigos e com familiares, que é de uma extrema lealdade e que eu acho que isso é muito bonito nos dias que correm. Nós sabemos que vivemos, eu não estou aqui eu não estou a criticar, eu acho que o estilo de vida que nós temos hoje em dia faz com que nós
olhemos muito mais só para nós. Se calhar isto que se está a passar agora vai-nos fazer olhar de outra forma para a nossa vida. E às vezes não podemos levar a mal que determinadas pessoas olhem muito mais para elas do que para nós ou para aquilo que ambos podíamos ganhar. E o Ricardo tem sempre essa capacidade, tem sempre a capacidade de ser leal e de dizer não, eu sou assim, estes são os meus princípios e não vou mexer neles e realmente é uma das coisas que eu admiro muito nele. A última. Aqui os comentários, enfim, Está aqui são um casal a fantástico. Mónica Coutinho, que foi a vossa colega, ela também vai cá estar numa Power Talk com o Jorge. Beijinho, Mónica, foi a minha colega. Mónica, são um casal fantástico. Mas falta uma qualidade, houve Na lealdade, perfeição, verdade. falta uma tens o qualidade. sentido de A outra qualidade, obviamente, é uma qualidade muito mais daquilo que eu conheço do Ricardo, é o facto de ele ser, eu admiro porque ele é um excelente pai, sem desprestígio de qualquer outro pai, obviamente, porque em determinada altura da nossa vida nós tivemos aqui uma provação muito grande, que vocês já souberam, com o nosso filho, e eu acho que o Ricardo provou, quer dizer, ele não precisava de me provar, mas foi um dos momentos em que ele provou que é um homem com H grande. Porquê? Também só estou a dizer isto por causa da quarentena, não se ilude. E foi uma pessoa que esteve sempre, teve uma dedicação como pai tão grande, que eu sei de muitos casos e sei de outras situações porque lidei com elas na altura, que há muita gente que poderia ter voltado as costas. Isto não tem só a ver com ser homem ou mulher, estou a avaliá-lo como pai porque ele é homem, mas sei de situações de ambos os sexos em que as pessoas às vezes não são capazes de enfrentar e tiram as costas e têm as suas razões. E o Ricardo é um pai extremo, com toda a falta de tempo que ele tem e tudo aquilo que o preenche, ele consegue sempre arranjar um bocadinho para brincar com os filhos, consegue ter sempre atenção e isso é nos dias que correm, às vezes eu ouço determinados casais em que a mulher faz muito mais esse papel porque está mais em casa, porque o marido tem outro tipo de profissão e vice-versa, e ele consegue ser muito presente e acho que os meus filhos em nada, a vida que ele tem, mais mediática e mais conturbada, até que a minha, sentem a falta do pai, têm bem vincada a presença do pai, portanto é outra qualidade que eu enuncio do Ricardo. Muito obrigada aos dois. Antes de passarmos ao nosso baralho mágico, nós temos aqui uma pergunta que é: que rituais é que vocês têm, ou que escapes, ou rituais que têm, que vos equilibram, que são o vosso escape? Eu vou dizer um e toda a gente vai se rir. Nós adoramos ir os dois às compras à mercearia do nosso bairro. Temos esse Aqueles casais ritual. que nós agora vemos ali na televisão que não podem ir um às compras sem o outro. Agora estamos sem esse ritual, não é? Não podemos ir os dois, mas é quase um momento em família, só nosso, em que nós vamos os dois às compras naquele momento E férias, que as férias para nós são Exatamente. Os nossos amigos mais próximos, não é? E quem lida connosco sabe que nós tentamos sempre ter os fins de semana ou parte dos fins de semana em convívio com todos eles e depois projetamos isso também nas nossas férias, o que acaba por ser muito divertido. Às vezes vimos mais cansados das férias do que quando fomos para lá, mas para mim e para a Filipa também, tenho certeza disso, damos mais valor a podermos gastar dinheiro num jantar com os amigos, reunirmos os amigos todos à volta da mesa, do que se calhar termos um casaco melhor, uma camisa melhor. Eu estou-me a rir porque está a minha amiga Elizabeth a dizer compras e é para mim. Elizabeth, não é verdade? É basicamente isso. Olha, nós vamos passar ao nosso baralho mágico, mas realmente para nós foi muito bom nas nossas vidas nós termos nos cruzado, os quatro, e para quem não sabe a história, nós cruzámos que o António tinha o programa na quarta-feira, a Força de Expressão na SIC, e tu estavas como comentador também regular no programa com o Hernani, e então a SIC convidou-nos para os Globos de Ouro e pronto, e como éramos comentadores assim pontuais, não é? Fomos para os últimos camarotes lá de cima, esqueceram-se de nos dar os binóculos, mas estávamos lá em cima
E em que é que ficámos? Num camarote pequenino, pequenino, e estava quem? A Filipa e o Ricardo já dentro do camarote. E claro, o gentleman, o Ricardo, disse: não, não, a Ana pode sentar ali mais para a frente. Foi ao contrário. Nós ficámos primeiro. Vocês chegaram primeiro e já estavam lá, sentados, e aquilo realmente dava para 4 pessoas. Eu acho que aquilo dava para 3. Mas nós, como somos elegantes, cabíamos lá. E o António é que me deu o lugar e nós ficámos as duas à frente. Ficámos as duas a conseguir ver eles os dois em pé. Exatamente. Não viram quase nada, mas estiveram a conversar a noite inteira. O tempo todo. Exatamente. E daqui saiu uma semente que fomos regando e nasceu aqui uma amizade simpática de há muitos já passaram bastantes anos. E portanto foi assim, lá Deus, o universo nos uniu, por algum motivo tínhamos que cruzar os nossos caminhos e eu estou muito grata e o António também por isso, tem sido E nós também. uma experiência muito bonita com Temos vocês. aqui, entretanto, E agora vamos aqui. ainda antes de chegar aqui os comentários, enfim, dos nossos amigos que estão a assistir, que vale a pena ressalvar, vocês são uma família linda, sabem disso, enfim, é importante, ponham aí os vossos corações. Se estão a gostar desta live, coloquem os vossos corações, porque também é importante. E alguma pergunta que queiram fazer? E alguma pergunta que queiram Exatamente. fazer aí, que nós vamos tentar fazer. Olha, o baralho mágico agora. Temos o nosso baralho mágico, ninguém foge. Temos este. E a Paula entrou agora. Boa, Paula. Está tudo estragado. Então, vamos lá. Vai para quem quiser responder, mas é para um. Quando foi que tiveste a melhor conversa da tua vida? Não, eu já falei muito. Agora igualdade. Não, és tu. Por incrível. Se quiser. Não, por incrível. Vamos pedir a ajuda do público. Eu vou-vos dizer uma coisa que se calhar vai completamente sair daquilo que é a vossa pergunta. A melhor conversa que eu tive com a Filipa foi num contexto muito mau mesmo. Eu lembro que nós estávamos numa maternidade Alfredo da Costa para fazer um exame por causa precisamente do Santiago, na altura, e foi a conversa mais verdadeira que eu tive com ela quando nós decidimos se fazia ou não fazia a interrupção da gravidez. E para mim foi a resposta que ela deu. Eu lembro todos os dias dessa conversa, lembro mesmo todos os dias. Eu faço questão todos os dias de deitar os meus filhos e dar-lhes um beijo. Todos os dias, quando lhes vou dar um beijo, principalmente ao Santiago, lembro-me sempre dessa conversa. Para mim foi a melhor conversa que já tive com ela e espero não repetir igual, mas tenho presente. Vou passar à próxima. Para não começar a chorar aqui. Vá. Filipa, o que é que o dinheiro não pode comprar? Nós costumamos dizer que o dinheiro não compra tudo, mas compra muita coisa. Eu costumo dizer ao contrário. O dinheiro normalmente não compra nada. E nós estamos a perceber agora que realmente ter muito dinheiro nem sempre é de facto aquilo que interessa mais. Eu acho que o dinheiro não compra, em primeiro, não compra saúde, toda a gente sabe disso. E em segundo, não compra felicidade. Portanto, nós podemos ser muito ricos, podemos ter os melhores sapatos. Eu já sei que estão aí as minhas amigas a dizer que compram os sapatos, porque toda a gente sabe que eu sou doida por sapatos. Mas acho que podemos de facto, isto parece assim um bocadinho de discurso populista, mas a saúde e felicidade ninguém consegue comprar por muito dinheiro que tem. Vamos agora às metáforas, às histórias, ok? António, queres tirar tu? Então vamos lá. Estão preparados? Vamos falar em português do Brasil, agora, que é para ir para a nossa Cláudia, para a Isaíra, a malta de Floripa. Já temos aí perguntas do público, não sei se vocês estão a ver. Eu vou ver enquanto... Então, vamos já ver essas perguntas. Então, agora é para a Filipa, não é? É o olho do dono que engorda o gado, ou o olho do dono faz a seara crescer? Eu tenho que escolher, é isso? Qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando ouves dizer isto? O olho do dono faz a seara crescer ou faz o gado engordar? A mim vem muitas coisas à cabeça, eu não posso falar. Não podemos dizer o que nos vem à cabeça.
eu vou aqui dar uma ajuda. Vocês consideram que somos insubstituíveis? Porquê? Não, eu acho que depende daquilo que estamos a falar, obviamente, e do contexto, mas acho que ninguém é insubstituível, é a minha opinião. Olha, temos aqui uma pergunta que está um pouquinho relacionada há pouco que já perguntámos, que tinha a ver quando o Ricardo escolhe os casos mediáticos, se falam com os vossos filhos e com a família. Nós se quiserem elucidar. O que acontece muitas vezes é que quando vamos para um processo assim mais complexo, e temos agora já aí a arrebentar, que é o caso dos inspectores do CEF e do que aconteceu no aeroporto, normalmente não falamos logo com os filhos, porque eles têm idades em que não, quer dizer, têm a percepção, mas só quando os casos se tornam mesmo quase diários, como foi o caso do triatleta, em que todos os dias e toda a gente falava sobre aquilo. Nos outros casos que são mediáticos, mas que não assumem essa grandeza em termos de comunicação social, normalmente nós só falamos ou eu só falo quando é estritamente necessário. Já aconteceram outros casos, e temos agora um em concreto, que é o processo de tanques, não é? O processo do furto do armamento militar, em que, de certa forma, foi necessário falar com eles já com outra calma, explicar os contornos, porque são processos mais complexos e com outras envolvências. Olha, pegando nisso que tu estás a dizer, vou perguntar à Filipa. Filipa, tu já tiveste medo alguma vez? Já. Eu não tive aquele medo de me sentir ameaçada diretamente, porque nunca fui, de facto, nunca pressenti isso. Mas já tive medo em alguns processos do Ricardo, mais uma vez a questão das redes sociais e muitas vezes o Ricardo recebeu mensagens com ameaças e fui eu que vi as mensagens e fiquei bastante preocupada e aí sim tive medo pelos meus filhos. E também, pegando nesta questão e na pergunta feita, tivemos que ter alguns cuidados com os nossos filhos, mais no que toca aos percursos diários, à escola, porque percebemos que em alguns casos podia estar ali em causa alguma situação. Agora, nunca me senti ameaçada por ninguém, não, isso não. Mas senti medo, mas mais relativamente aos meus filhos, porque eu acho que as pessoas, obviamente, quando estão nas redes sociais, atrás de um computador, dizem aquelas coisas que muitas vezes depois não fazem, na maior parte das vezes, graças a Deus, mas é desagradável receber determinado tipo de mensagens ameaçadoras aos teus filhos e à família, e eu acho que as pessoas às vezes não fazem muita ideia que isto acontece, e eu fiquei de facto muito preocupada, e depois percebi que era mesmo só um desabafo de momento de alguém, e pronto, e aí sim tive medo. Olha, vamos puxar aqui para uma coisa muito boa, que eu sei que o Ricardo está a fazer com o teu acordo, que tem a ver com as associações e com as obras, não é? Com os projetos. Eu estou-me a lembrar de 3. Um é com a Maia, não é? Da Associação Bianca dos Animais, da Defesa dos Animais. Sim. É um projeto. Outro projeto é da Associação dos Músicos de Portugal, que está a ser criada. É verdade. E que também é uma causa tua. E outro é o projeto aí com a nossa amiga Paula Varandas, do projeto de educar, não é? Verdade. O que é que tu estás a fazer, nomeadamente, o que é que tu fazes nessas associações? E o porquê? Isso também é algo que foi decidido em conjunto em família, não? Porque é mais tempo. É básico. Olha, o engraçado, a Paula que está aqui a assistir, eu conheci a Paula por causa de questões relacionadas com a Ordem dos Advogados, e quando ela, em conversa, eu não a conhecia pessoalmente, quando ela falou sobre o projeto que tinha, eu olhei para ela e sem termos assim, uma forte ligação de amizade, achei que tinha o dever de me oferecer para ajudar, porque achava que a missão que ela tinha próprio definido para ela, para mim era um exemplo de vida. A Paula Varandas o que faz é, a título voluntário, faz serviço público ao ir às escolas secundárias todas as sextas-feiras,
agora não por causa da situação que está criada, mas todas as sextas-feiras ela vai às escolas secundárias alertar os jovens para o problema da criminalidade. E eu senti-me na obrigação e desenvolvemos algumas conversas e depois também foi muito importante ela abrir o coração para podermos levar coisas diferentes para os jovens. E eu costumo falar com ela e dizer que se nós em 100 conseguimos chegar a 2, a 1 já ganhamos, a 2 é excelente e só tenho a agradecer e farei sempre tudo o que tiver ao meu alcance e desde que ela também assim o entenda, para estar presente em todas as sextas-feiras para poder ajudar, seja em que parte do país for. Quanto à Associação Bianca, a Associação Bianca parte de um convite efetivamente da Maia, onde a Maia também é quase como uma embaixadora desta associação, e que me fez o convite, que eu gostei muito, como é óbvio. Eu sempre tive uma grande ligação aos animais, sempre tive cães, gosto muito dos animais e acho que depois de até ter falado com os responsáveis da Bianca, que é uma associação na zona de Sesimbra, ainda mais vontade me deu porque estão a fazer um trabalho muito meritório. E é praticamente aquela ideia de queres fazer almoço e não tens ovos. E eu acho que também temos que ajudar. A Associação dos Músicos de Portugal é uma coisa então que eu nunca pensei na minha vida. Porque eu com 15 a 16 anos comecei a tocar música, tocava em bandas rock, tive bandas, toquei em bares e tudo mais. Depois quando fui para a faculdade toquei na tuna académica. E depois afastei-me do mundo da música até há uns tempos, curiosamente num evento em que eu estive com o Nelson Rosado, dos Anjos, tivemos um bocado a falar e criou-se aquela simpatia, e entretanto o Nelson há uns tempos ligou-me, e eu estou a falar porque falei com ele desta nossa conversa que iríamos ter, e ele disse-me que sim, que achava muito bem eu a relatar isto a vocês, portanto, então o Nelson fez-me o convite de que de facto está a ser criada uma associação dos músicos de Portugal para defender os interesses dos músicos. Nós não temos bem noção do drama que é para cerca de 12 mil músicos que estão espalhados por esse país fora e que agora não têm nenhuma proteção social, não conseguem trabalhar, nem conseguem suportar os seus encargos porque não têm simplesmente trabalho, porque vivem do contacto com as pessoas. E também aceitei ajudar a associação. E é engraçado porque ainda há dias aconteceu uma coisa que para mim era impensável, que nós estávamos numa conversa, estava eu, estava o Nelson, estava o Cici, estava a Marisa Liz dos Amor Eletro, estava o Miguel Gameiro. Eu lembro assim, eu lembro-me deste pessoal todo nos meus concertos, não é? Nunca pensei estar a falar com eles agora assim neste contexto. E isto também acho que vamos conseguir fazer coisas boas também para eles, sinceramente. Bem, vamos aqui recordar mais uma vez aqui o livro. E há aqui outra coisa que ainda não falámos. O livro, está bem, é um livro muito especial e se eu fosse inocente, um caso muito mediático, um caso de estudo, um advogado e uma equipa multidisciplinar revelam as inverdades da acusação. Bem, há aqui uma pergunta que é importante colocar e já agora é uma pergunta para ambos, com certeza que isto vai acontecer muito lá para a frente, quando já forem muito velhinhos. Mas eu tenho uma pergunta para ambos. E a pergunta que temos é a seguinte. Enfim, se estiverem na iminência de morrer, nesse momento, enfim, todos nós havemos de passar por esse momento, se Deus quiser, daqui a muito tempo, o que é que tu, Ricardo, querias ter a certeza que dizias à Filipa antes de partires? Uma coisa que tu nunca tenhas dito. Sinceramente, que eu nunca tenha dito. Eu acho que lhe dizia, eu lancei a moda das meias pretas com facos azuis. Como alguém com... É uma coisa que eu não sei, não é? Desculpem, mas esta tem que ser explicada. Desculpem. Estávamos num congresso e o Ricardo a dar a sua palestra e eu a tirar-lhe fotografias aos pés e mandava para a Filipa, mas tinha a ver com a posição dos pés, tem a ver com a parte da comunicação, do estar, pronto, tem a ver com a linguagem não verbal. E a Filipa responde-me assim,
Eu bem que lhe disse para levar as outras meias. Opa, e aquilo foi uma risota porque eu não percebi a resposta dela. Mas eu não estou. O que é que isto tem a ver com as meias, não é? Portanto, nem ela percebeu o teor da minha mensagem, que tinha a ver com a posição dos pés do Ricardo, a congruência. E então isto foi uma risota por causa das meias a partir daí. Muito bem. E agora para ti, Filipe, o que é que dirias, nunca disseste ao Ricardo um minuto antes de partires? Acho que ficava bem dizer, mostra lá as meias que tens, não é? Acho que era realmente aquilo que... Mas olha, nós não podemos terminar esta conversa sem dizer que aqui que o Dr. Ricardo, não é? Agora tem um cargo importante na Ordem dos Advogados. Não. Grande responsabilidade. Queres É partilhar? verdade. Sim, sabes que se calhar isto que eu vou dizer, eu sei que podem, a posteriori, algumas pessoas que são meus colegas de profissão e que tiveram mais recentemente nas eleições à Ordem dos Advogados, se calhar não compreender, mas de acordo com aquilo que foi sendo falado, eu sempre tive uma posição de muita lealdade e frontalidade com quem gravita à minha volta e quem eu reconheço as competências que merecem para que eu possa ter parte do meu tempo a ajudar também nesses projetos. E curiosamente, quem me fez o convite foi o atual bastonário, que não pertencia à lista que eu tinha apoiado, mas fiz questão de, quando me fez o convite para integrar a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, fiz questão de falar com quem eu sempre fui leal e com quem eu sempre achava que tinha que falar, e só depois dessa pessoa me ter dito que sim, que achava bem, é que eu decidi aceitar. Agora, é facto que é um bocado, como é que vos vou dizer, é um bocado, é um sentimento assim agridoce, porque ao mesmo tempo nós sabemos que temos uma missão ainda mais reforçada. Ricardo, ainda não disseste qual era. Não, integramos, sou vogal, um dos vogais da Comissão dos Direitos Humanos, na Ordem dos Advogados. Agora, a questão é que, quando eu digo um bocado agridoce, é porque, sendo eu um advogado que trabalho maioritariamente no penal, sei que posso ter casos que depois me podem colocar numa situação de conflito de interesses na própria Comissão. Isso já aconteceu agora recentemente por causa do processo do CEF, onde eu tive que me declarar impedido de ser qualquer comentário, porque represento um dos inspectores. Agora, mas tirando isso, também nos vem dar uma mais-valia naquilo que é a possibilidade de defender quem está indefeso. Não em título particular, enquanto eu advogado, mas a ordem da procura e denunciando situações que têm que ser denunciadas no interesse dos mais desfavorecidos. Sem dúvida que é uma função muito nobre que te encaixa muito bem e que vais desempenhar com a hombridade e com a competência que caracteriza. Só para relembrar que o Instagram daqui a minutos vai cortar a emissão e gostávamos de mais uma vez agradecer a vossa presença, a vossa autenticidade, a vossa predisposição para estarem aqui, como vocês são, e mostrarem também a forma como estão e como são em casal. Também era esse o objetivo. E agradecer também a todas as pessoas que assistiram, com as questões que colocaram, com os feedbacks que deram, que foram extraordinárias, e deixar-vos totalmente a última palavra até ao momento em que o Instagram nos corte e portanto acabe com a emissão. E há aqui sempre uma pergunta que nós fazemos, que é: qual era a pergunta que nós não fizemos e que vocês gostariam de ter respondido? Ui! Força! Não sei! Eu acho que vocês perguntaram quase tudo. Não... Quase, lá está, quase. Quase. Falta para ser, em vez do quase, a totalidade. Eu acho que já deu para falarmos um bocadinho e convido todos os que estiveram a assistir. Serão nossos amigos, outros serão vossos amigos, certamente estaremos juntos num futuro próximo. O livro compra. Fazer o lançamento físico? Não, eu acho que vocês na nossa curta amizade, não é? De alguns anos, já conseguiram fazer-nos aquelas perguntas que acho que conseguiram bem já perceber o tipo de casal que nós somos. Não acho que ficasse assim nada por falar. Não, a pergunta que ficou por falar foi: qual será a reação que eu posso vir a ter
quando o meu filho aparecer com o namorado em casa. Bem, até nisto nós estamos em sintonia, porque eu estava exatamente a pensar nisso. A única Essa é com pergunta que certeza uma faltou reação foi, amistosa. foi a Ana perguntar como é que eu me ia sentir um dia que chegasse o meu filho com a namorada à casa. Então, e como é que ias sentir? Eu acho que ia ligar para a Ana para ela me passar a experiência dela, porque ela vai passar por isso primeiro que eu. É a E olha, partilha, a partilha é o real é só para poder. partilhar contigo que nós estamos de quarentena e que o nosso filho provavelmente e a sua mais que tudo também estão aqui na nossa Muito conversa. bem, muito bem, muito bem. Portanto, há uma. Beijinho. A nossa filha está a fazer também uma live em nome dos Alvinhenses, do Clube de Judo também, marcou à mesma hora para nós não podermos ver em direto. Ela quer ganhar mais views. Exatamente. Mas acho que temos. Prazer estar Falámos convosco. igualmente. Nós, Igualmente. Muito obrigada por amanhã, mais já um bocadinho. sabem, amanhã no Instagram do António, às quartas, sextas, sábado, temos lives titânicas. Amanhã vamos ter a Joana Colton, uma grande empresária do Norte, que nós admiramos muito. Na quinta-feira vamos ter o Nuno Neves e a Inês aqui connosco, no Ana Sacavém, nas Power Talks. Sexta vamos ter o nosso amigo João Camargo, que tu já conheceste, Ricardo, que trabalha em media training só com juízes, advogados e procuradores no Brasil, por todo o Brasil. E advogados. Vai estar connosco na sexta-feira. Portanto, este é o menu até sexta-feira, mas temos o mês com grandes conversas, querem casais, Só não temos mais agenda para colocar mais. Não, eu ia dizer uma coisa que vos queria dizer logo no início, que é dar-vos os parabéns por estas iniciativas, que eu acho que, dada a conjuntura, vocês conseguiram aqui muito bem transformar estas conversas e a ideia dos Power Couples e as conversas titânicas. Parabéns, é questão de parabéns porque são de facto iniciativas fantásticas para todos, enriquecedoras. A quem não conseguir ouvir, de amigos que não puderam estar presentes, já sabem que nós vamos baixar para o nosso canal do YouTube, António Sacavém, o canal, ou no nosso canal do Telegram, onde também já está disponível a de ontem da Telma Monteiro, que foi realmente uma lição de vida, aquela jovem como... Jovem de 35 anos. Mas é uma jovem e ela é uma cabeça muito grande, vai deixar um grande legado muito além do judo, muito além do 35 anos tem menos 2 do que eu, então. Eu assisti. Isso nota-se à distância. Foi poderoso, foi poderoso. E vamos estar também com o nosso amigo, com o Hernani, mas será no direto no Facebook. Para breve, também para breve. Não podemos anunciar tudo de seguida, senão é uma confusão. Então, semana a semana, nós vamos anunciar. Acho que fazem muito bem. Muito obrigado. Muito obrigada por terem Obrigada. Tudo bom. Beijinhos a todos. Deus. Obrigada a todos. Obrigado.